Olá, meu nome é Rafaela, sou plantonista de História. A dúvida que eu vou tirar agora é sobre o simulado do Enem que vocês fizeram esses dias. É a questão 50. A questão 50 ela traz um texto falando sobre os diferentes tipos de sociedade e como os exércitos são recrutados nas diferentes sociedades. E aí traz a pergunta: o ponto de vista do texto é comprovado historicamente pelo fato de que, durante o Baixo Império, os soldados romanos eram recrutados, e aí ele perguntava a maneira de recrutamento de soldados romanos nessa época. É importante pensar que quando a gente fala de Baixo Império, a gente está falando já do período do processo que veio da Pax Romana e toda a crise que a Pax Romana vai trazer. Só para relembrar com vocês, a Pax Romana vai ser o momento em que você vai ter um cessar de crescimento. Então, o Império Romano ele se propõe a parar de fazer as investidas e as conquistas territoriais da maneira como estava fazendo anteriormente, dá uma diminuída nessa velocidade. Com isso, você tem uma diminuição da aquisição de terras, né? Porque você não está mais fazendo um processo expansionista tão grande. Você tem menos terras e você também tem menos escravos. A maneira de conseguir escravos nessa época era por guerra. Se você deu uma parada na guerra, você também parou de conquistar escravos. Além de tudo isso, você tem a ascensão do cristianismo. Por que eu estou falando todos esses fatores? Os fatores ligados à Pax Romana são importantes para mostrar o momento em que a crise econômica que Roma vai começar a sofrer, que vai ser bastante forte, bastante importante para pensar que o exército, que era muito grande, para se manter, precisava ter uma economia muito forte e Roma está entrando em crise econômica. E o cristianismo, porque a gente tem membros do exército que estão se tornando cristãos e estão querendo sair dessa função, porque a sua função no exército ela é diametralmente oposta ao que prega o cristianismo. Pensando em toda essa situação, a gente pode ver que a letra A estaria errada, porque está falando de uma relação de suzerania e vassalagem que a gente não tem nesse período. Então a gente pode excluir. Indo nessa mesma lógica de que não está adequada ao período, a gente pode tirar a letra D, a questão de critérios étnicos. Não tem a ver com o que a gente está conversando. A letra B de bola a gente também pode eliminar já, porque fala pela questão do voluntariado. Roma está sofrendo um processo de crise e ninguém está querendo se voluntariar para ir para o exército que não está pagando, que está tendo crise também. Então você não tem essa realidade de voluntariado. O que você tem, na verdade, é a força do império. E aí a gente vai usar a letra C como resposta correta, né? Porque o império ele está indo para os bárbaros, aqueles que têm um bom relacionamento nas fronteiras, e está indo também para as pessoas do colonato, que é a forma de mão de obra, né, que está sendo substituída. Você está entrando num processo de servidão, você não tem mais escravos, então você está tendo muitas pessoas que estão nessa crise, que estão se submetendo ao sistema de colonato para poder ter um pedaço de terra, ter proteção, mesmo pagando impostos e tudo mais. Então é a letra C, a alternativa correta. Não pode ser a E, porque você não está pensando nessa ideia de pegar pessoas que não são escravas para trabalhar. Então só resta a alternativa C.